O Hércules e o seu staff decidiram que ir para o Fluminense era uma boa opção e sair do Fortaleza era o momento. Então o Hércules vai porque quer. Ele vai entender o quê? Que ele vai ter mais oportunidade de ser titular num time que pode lhe dar uma transferência para o exterior e mais possibilidades de seleção brasileira. E no Fluminense ele tem muita chance de ser titular, diferente do Flamengo e do Palmeiras, que também especularam um jogador em algum momento, e nesses times seria mais difícil. Então, do ponto de vista do Hércules, foi uma grande mudança, até porque ele vai ganhar também um salário enorme, muito maior do que ele ganha no Fortaleza. Fala aí, galera do Fortaleza, sua alegria? Leão aqui trazendo as melhores notícias no Leão Breaking News. No programa Footcast do O Povo, o debate foi sobre a saída do Hércules para o Fluminense. Será que foi o momento certo para o volante deixar o Fortaleza? O cara é raro no mercado, marca, faz gol e ainda traz lucro ao Leão. Confere agora o corte e não esquece de assistir o papo completo no canal O Povo. Link tá na descrição, então dá aquela moral e bora debater nos comentários. Vamos ouvir Fernando Graziani trazendo ao vivo, análise ao vivo, né? Trazendo a análise dele aí sobre. Vamos brindar pelo Fernando Graziani. Chama aí o Fernando Graziani, bota na tela. Olha, fazia tempo que eu não via opiniões tão divergentes como após a venda do Hércules do Fortaleza para o Fluminense por um valor global de 29 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do meio-campista. Há muitos pontos de vista nesta história. Vamos conversar, vamos bater um papo sobre isso agora neste vídeo. Tenham paciência, porque eu vou falar de todos os pontos de vista, então comentem aí o que vocês acham também. Olha só, primeiro vou falar sobre o jogador. O Hércules escolheu ir para o Fluminense. É muito importante a gente deixar claro que nenhum jogador de futebol neste nível que o Hércules chegou vai para um outro clube obrigado. Nada disso. O Hércules e o seu staff decidiram que ir para o Fluminense era uma boa opção e sair do Fortaleza era o momento. Então o Hércules vai porque quer. Ele vai entender o quê? Que ele vai ter mais oportunidade de ser titular num time que pode lhe dar uma transferência para o exterior e mais possibilidades de seleção brasileira. E no Fluminense ele tem muita chance de ser titular, diferente do Flamengo e do Palmeiras, que também especularam um jogador em algum momento, e nesses times seria mais difícil. Então, do ponto de vista do Hércules, foi uma grande mudança, até porque ele vai ganhar também um salário enorme, muito maior do que ele ganha no Fortaleza. Do ponto de vista do Fluminense, também é um grande negócio. Por quê? O Fluminense pagou 29 milhões de reais num mercado super inflacionado por um grande jogador. Então o Fluminense vai arrumar dinheiro para pagar o Fortaleza e os outros times, né, que participam, o Tiradentes e o Atlético Cearense, vai pagar esse valor por um jogador de 24 anos que tem um potencial gigantesco. É muito difícil no mercado, eu diria, mundial, ter um jogador como o Hércules que faz marcação e linha ofensiva tão bem. Ele sai do Fortaleza com 19 gols. É um volante marcador, fazedor de gols ainda por cima. Então, o Fluminense ganha um grande atleta. Então, do ponto de vista do Fluminense, ele tem a grana, beleza. Agora, do ponto de vista do Tiradentes e do Atlético Cearense, aí não precisa nem dizer, porque realmente foram negociações espetaculares. Do ponto de vista de lucro, para o Fortaleza também foi uma maravilha, porque se você investe 250 mil reais por uma parte do jogador, 50%, 55%, 60%, e vende 3 anos depois dele ter dado retorno técnico, e vai ficar com 16 ou 17 milhões de reais, é um negócio absurdamente bom. É espetacular do ponto de vista financeiro o que o Fortaleza fez. Agora, tem algumas reflexões que a gente precisa fazer. Primeiro, o Fortaleza vai perder um grande jogador. Como é que ele vai repor no mesmo nível do Hércules? Não é fácil. Não é fácil porque o Hércules, como eu falei, ele faz, como chamam os ingleses, um box-to-box quase perfeito, né? De intermediária a intermediária. Jogador excelente. Era, sem dúvida, o maior potencial de venda do Fortaleza e o clube também optou por vender. Então o Fortaleza optou também pela venda, porque o jogador queria e para ele também entendeu que foi bom. O outro ponto de vista do Fortaleza é que ele precisa refletir se ele fez tudo que era possível para ficar com mais participação nos direitos econômicos do jogador. O que acontece? O Fortaleza, entre 50% e 60%, assim que ele comprou o Hércules por 250 mil reais, o Vojvoda, que tem um grande mérito no crescimento do jogador, já percebeu que era para tirar ele de sub-20 para ser
jogador da equipe principal com muitas valências que ele tem. O Fortaleza precisa refletir se ele fez o que era possível para tentar comprar mais parte dos direitos do Hércules. Por quê? Porque não é o ideal que os jovens jogadores do Tricolor não tenham pelo menos 90% ou 100% dos seus direitos presos ao Fortaleza. É a melhor situação possível, porque o Fortaleza não tem que dividir com ninguém os seus jogadores, só eventualmente, numa eventualidade. Se ele puder comprar o máximo possível, ou se ele puder formar esses jogadores com 100%, é a melhor situação. Então, nesse caso do Hércules, serve como reflexão. Será que o Fortaleza fez tudo que era possível? Foi ágil para ter mais direitos do que ele teve? A outra coisa é elogiar o departamento e o Fortaleza como um todo, de análise de mercado, de análise de observação, porque acharam o Hércules no futebol cearense. Isso foi um mérito gigantesco do Fortaleza, que depois o Vojvoda fez um trabalho maravilhoso de ter evoluído o jogador. Então, a lucratividade é uma coisa absurda. O Fortaleza poderia ter vendido o Hércules direto para o exterior. Tenho visto muita gente falar, deveria ter vendido por 50 milhões, direto para o exterior. Veja bem, o Fortaleza tem um crescimento absurdo nos últimos 6, 7 anos. Mas o Fortaleza ainda não é um clube vendedor. Não é um clube conhecido mundialmente por revelar jogadores. Isso influencia no valor de um atleta. Diretamente influencia. Então, se você pegar um jogador formado no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, no Fluminense, no Vasco, esses jogadores naturalmente vão valer mais do que um jogador formado no Fortaleza. É natural. O Fortaleza ainda não é uma força no mercado nacional e internacional. Isso ele vai conseguir aos poucos. Como? Principalmente mantendo o nível de formação e descoberta de jogadores do estilo do Hércules. Ou seja, que sejam muito bons. Pode ser de qualquer posição. Ataque, defesa, enfim, goleiro, meio campo. Então, isso influencia também no preço de um jogador. O Fortaleza não é conhecido mundialmente, volto a dizer, como um grande formador de jogadores. Isso vai ser aos poucos, leva tempo. Então, a negociação, do ponto de vista financeiro, foi espetacular. Mas o Fortaleza tem que tentar repor o jogador e saber se ele fez o máximo possível para ter os direitos quase na íntegra do jogador. Se dá para ter comprado mais. Então, são reflexões que ficam aí para a diretoria do Fortaleza. Mas, no geral, o Hércules fez o que quis, o Fortaleza fez o que quis, os empresários fizeram o que quiseram, o Fluminense comprou o jogador que quis. Então, que o Hércules agora vai construir uma outra história, numa outra equipe, num outro tricolor. Pegou todo mundo de surpresa, porque o Fluminense não era um dos players aí interessados diretamente no jogador. Mas, enfim, algo bastante interessante essa negociação e com muitos pontos de vista, né, foram debatidos. E fique à vontade aí para falar qual é o seu também. Um abraço. Tá aí, Fernando Graziani trazendo a análise dele também sobre o Hércules. Ele falou muita coisa também, Thiago, que a gente citou aqui, né? Então, ele também tá com uma opinião muito parecida com a nossa em relação a essa venda do Hércules. Já se inscreveu no canal? Faz toda a diferença. Já eu volto com mais conteúdo sobre o Fortaleza pra você. Valeu demais!